Fala, véi! Seguinte, não reparem a qualidade desse vídeo, porque os vídeos eu gravo quando eu tenho tempo livre. Tô a fim de gravar, ver ideia na cabeça, porra, isso aqui ajuda, isso aqui não vai ajudar a galera, eu vou lá e gravo, tá? Então não me cobrem porra nenhuma. Tá meio esquisito, porque tem um barulho do vizinho ali, tá fazendo festa pra caralho, e é por isso que eu tô usando esse fone grande aqui. Eu espero que esteja abafando o volume, se não tiver, fudeu mesmo. Esse vídeo, cara, eu nem tenho um título ou coisa assim pra ele. Só que o assunto que eu vou falar aqui talvez seja aquilo que bloqueia todo mundo. Todo mundo, desde o cara que consegue... Cara, deu uma bugada na câmera, hein? Desde o cara que tá iniciando do zero ao cara que já tem um pouco de experiência. Por quê? O que que acontece? As pessoas, elas têm dificuldade em armazenar aquela informação e conseguir executá-la de uma forma... Não uma forma certeira, como eu não posso explicar aí, cara? De uma forma eficiente. É muito difícil. Como assim? A maioria das pessoas entende ali por cima como a coisa funciona, porque é fácil de se entender, é muito simples. Só que na hora de executar e ter resultado com aquilo, acaba não tendo. Por quê? Porque elas não entendem como a sua mente funciona. Calma que vocês vão entender isso aqui. Vamos lá. A mente humana, ela funciona de uma forma muito... A mente não, no caso o cérebro. Ele trabalha gastando muita energia. Ele é o maior... vou botar assim, gastador de energia que existe no seu corpo. É ele que torna boa parte das calorias, caso vocês não saibam disso. E ele não consegue ter foco e atenção em mais de 7 coisas de uma vez só. Tá? Ele não consegue. Por exemplo, você é bombardeado de informações. Por exemplo, eu vou jogar ali na tela. Então, por exemplo, eu tô aqui no Paint mesmo, foda-se. Qual o lance? A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, então imagina que isso aqui é o cérebro, que eu estou desenhando maravilhosamente bem, eu sou um gênio. Tá, esse aqui é o cérebro. E ele tá gastando energia pra caralho, ele tá gastando muita energia pra poder se manter vivo, digamos assim. E aí, ele recebe muito impulso elétrico de muitas informações ao mesmo tempo. Muitas informações ao mesmo tempo. E ele não consegue processar todas de forma eficiente. Por quê? Senão ele entraria em sobrecarga e a gente morreria. Daria colapso nervoso ou coisa do tipo. Então o que é que ele faz? Ele seleciona no máximo 7 informações ao mesmo tempo para você conseguir processar. Só que é que tá, dessas 7, com eficiência no máximo são 3. Quer ver um exemplo de coisa que você tá acontecendo aí e você não tá percebendo? Por exemplo, a informação do seu dedão do pé. Dedão do pé direito. Você não percebeu que eu tava aí, até eu falar. A palma da sua mão direita. Essa informação já estava aí, o seu cérebro já estava recebendo essa informação, só que... eu tô olhando pra câmera errada, né? Só que aí, ele não consegue processar aquilo e te dar aquela informação de forma clara, então ele fica rodando no seu subconsciente, enquanto o seu consciente foca naquilo que está mais fácil, naquilo que está mais rápido, entre aspas, e mais importante naquele momento. Tá, Bruno, mas como é que... daí, o que que isso importa? No que isso importa, como é que isso vai me ajudar em operar e conseguir ter resultado? Do mesmo jeito que seu cérebro ele só vai conseguir focar em 7 coisas ao mesmo tempo e com eficiência no máximo 3, você tem que saber exatamente onde é que você vai guardar o seu foco. Então, por exemplo, quando você vai aprender uma coisa nova, quando você vai aprender, sei lá, vamos falar pilotar a moto, vai, mais fácil. Você vai aprender a pilotar a moto. De início é muita informação. Muita informação. Tipo... quando você vai aprender, o que é que acontece? Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Não é mais fácil, é só pegar esse aqui, ó. Fazer assim, ó. Caralho. De início, você tem que focar em embreagem, né? Você tem que focar na embreagem. Tem que focar no o quanto você está acelerando, na força e intensidade que você está acelerando, no seu equilíbrio em cima da moto. Quando começar a sair na força que você tá, na quantidade de aceleração que você está dando enquanto solta a embreagem, depois disso, para você conseguir passar marcha, e aí vai. E isso vai criando um bloco de informações seguidas. Um bloco de informações. Então, de início, se torna muito complicado, porque a sua mente ela não vai conseguir processar isso de uma forma rápida, não está automático. Porque aquela informação é muito recente. Conforme você vai fazendo isso vai internalizando. E a cada vez que você vai repetindo aquela informação, ela vai aprofundar na sua mente. Até que chega um ponto que ela já sabe o passo a passo, que ela tem que
pegar na embreagem, pegar na parte do acelerador, e aí vai toda aquela coisa. Ele sabe que aquele passo a passo existe. Então são blocos de informações. Como é que você vai estudar isso da forma para se tornar eficiente para você aprender a operar? Cara, primeiro você vai, guarda isso, definir qual é o seu operacional. Parece besta, mas definir qual é o seu operacional. Em que sentido? Eu uso o quê? Tá, eu opero o quê? Análise técnica, gráfico, probabilística, o que eu uso? Depois que... Caralho, eu buguei, hein? Depois que eu tiver feito, que eu tiver entendido o que eu uso, qual é o próximo passo? Em base de quê? Aquilo se baseia em quê? Price action, porra, top fundo, não sei o quê. Não, baseia em quê? Movimento de preço. Como é que o preço se comporta? Como é que eu vou saber boas regiões? O que é uma região? Por que ela se define uma região boa ou não? Qual o movimento que o preço está fazendo? Então, você vai buscar mais a fundo o porquê que aquilo funciona. Quando isso estiver internalizado, você cria um passo a passo do seu operacional. Então, por exemplo, eu opero price action. Tá, mas eu gosto de usar regiões com top fundo e picos de vela. Cara, beleza, isso aí é só um ponto de regra. Mas como é que essas regras se encaixam? Então, definir o operacional. Segundo passo, entender os fundamentos do seu operacional. E agora que vem a parte que é a mais complicada, que é, depois disso tudo estiver pronto, que é definir filtros e gatilhos. Filtros e gatilhos. Talvez seja a parte mais importante do operacional, que as pessoas não param para entender como funciona. Por quê? Quando você tem regra clara de entrada, você consegue metrificar se aquilo é uma entrada forte ou se aquilo é uma entrada fraca. Se aquela entrada compensa um risco maior ou se não compensa um risco. Se compensa você colocar o seu dinheiro ali a risco ou não. E aí, Bruno, mas e aí, como é que tudo aquilo vai ter um sentido? Se liga. Quando você entender todos os fundamentos do seu operacional, lembra, digamos que aqui são os dois fundamentos principais, né? Que é o definir o operacional e entender como é que ele funciona. Você vai definir, sei lá, 1, 2, 3 regras diferentes, 3 regras para o operacional, que são as regras. Vou botar R de regra. E depois disso, quais são os filtros? No caso, o filtro, que é como é que eu vou saber se aquela entrada é boa ou não? O que é que eu vou usar para falar, pô, aqui é uma entrada, aquele não é. E aí você vai ter o gatilho, que é quando acontecer exatamente dessa forma, desse jeito, que eu configuro o operacional, que eu sei que ele funciona dessa forma, aí eu pego. Então você cria regras, você entende regra por regra, você vai aprender as regras, e quando todas elas estiverem bem definidas na sua cabeça, você vai tentar seguir esse passo a passo. E onde isso encaixa com o que eu comecei o vídeo? Isso encaixa porque quando você conseguir juntar todas essas informações, ele vai se tornar automático. Ele vai parar de ficar ligando para se eu estou nervoso, se eu não estou, se é isso, se é aquilo, se essa entrada aqui compensa, essa entrada aqui não é boa, se essa esticada aqui tocou na minha região, se não tocou, se tocou na linha, se não sei o que. Todas essas informações que são praticamente, em teoria, inúteis, porque você deveria ter treinado isso há muito tempo, saca? Estão todas espalhadas. Todas essas informações são jogadas de lado. São todas jogadas de lado. E aí se torna meio que padrão. Você sabe o seu operacional, você sabe a entrada boa, sabe a entrada fraca, e você consegue controlar isso dentro do seu gerenciamento. Entende? Então, para você aprender tudo de forma efetiva, cara, você conseguir ter um resultado muito mais rápido, primeiro você tem que entender os fundamentos. E a partir dos fundamentos você treina seu cérebro a gastar menos energia com aquilo que você aprendeu. Então você aprende da forma correta para poder, na hora de executar, com o tempo você executar isso sem nem pensar. Você simplesmente, tem uma boa entrada, e aí você opera mais rápido, mais eficaz e de uma forma muito mais profissional. Porque o tempo de tela que as pessoas falam, basicamente é isso. Beleza? Então, cara, espero que tenha ajudado. É um conteúdo um pouco mais complicado, eu não vou conseguir passar isso num vídeo só. Isso aqui realmente é um conteúdo para aula, mas eu acho que para quem realmente está focado em se tornar um day trader e focar em ganhar dinheiro com o mercado, sacou o nível disso aqui, tá? Então, espero que tenha ajudado. Só o começo. Tamo junto.